Até porque, se a gente pegar, por exemplo, a construção do próprio convento, ou das próprias ruínas da Glória Bebê, a gente vai ver uma arquitetura europeia, uma arquitetura portuguesa, mas é uma engenharia indígena. Ali a gente tem uso de sambaqui como argamassa. Isso tudo, isso que quem construiu, acho que foi padre e carregou pedra, não Jamais. Quem fez isso foram os indígenas. A engenharia empregada na construção das principais obras coloniais é uma engenharia tupi. Isso é importante. A arquitetura pode ser europeia, a arquitetura pode ser portuguesa, mas a engenharia é tupi. Salve rapaziada, estamos aqui na área, uhul! Mais um episódio de Pod Tour, você pediu, estamos aqui, eu, Gui Goguia, representando o Peruíbe e falando sobre as maravilhas dessa cidade, acompanhado de... Eu, Márcio Ribeiro, e mais um episódio do Pod Tour. E... Tiago! Beleza, galera? E ó, presta atenção, hoje vai ser da hora, viu? Com toda humildade, mas hoje... O cara é bom. Não é não, Guigo? Com toda certeza. Quem é? Quem? Pedro de Lázaro, professor de História, morador de Peruíbe há mais de 20 anos. Muito feliz de estar aqui hoje, né? Salve, salve, da hora. Pra mim a resenha hoje vai ser uma das melhores. Não perca, fique até o final que com certeza você vai dar risada e vai conhecer muitas curiosidades de Peruíbe. Bom, antes de começar, estamos aqui agradecendo humildemente, claro, a Lei de Incentivo Paulo Gustavo, que fez esse programa, a segunda temporada acontecer, que ela veio para fomentar a cultura e a arte visual daqui da nossa cidade. Então estamos aqui agradecendo o Departamento de Cultura, a Prefeitura de Peruíbe, que trouxe essa Lei de Incentivo Paulo Gustavo para Peruíbe. Claro, também não podemos deixar de agradecer nossos patrocinadores, né? Que fazem esse programa acontecer. Caminhos de Peruíbe, a agência de turismo que leva você para conhecer os caminhos de Peruíbe, as trilhas, esses encantos que a gente fala no decorrer desse programa. Temos também Zenit Arte Cultura, que está por trás das câmeras produzindo todo esse material maravilhoso e lindo pra gente. Se você quiser fazer uma imagem bacana, bonita, contrate Zenit Arte Cultura. Também quero agradecer o Espaço Cedido, De Paula Topografia, que cede esse rancho maravilhoso para acontecer a segunda temporada. O Garoçá, a matéria, o jornalismo que deixa Peruíbe informado. O Garoçá é nosso redator imortal aqui, para quem não sabe, Márcio Ribeiro, o Highlander. Hoje tá com essa camisa aí feia pra caramba, meu Deus. Corinthians! Que isso, hoje eu tô cercado de... Pode falar? Bando de louco. Fala, Falcão do Rapa, vai, fala. Pode falar gambá aqui? Não. Então, chama a vinheta aí do Pod Tour, galera! Uhul! Segunda temporada! E pra começar, a gente precisa saber quem é esse rapaz que tá aqui do nosso lado. Quem? Com a camisa do Chico Sainz. Chico Sainz, Pedro grande... de Lázaro, suas considerações iniciais e diga como é que você veio parar em Peruíbe, quem é Pedro, qual a sua história e como começou essa paixão pela história que você tanto retrata a história de Peruíbe aí no nosso... Não veio do Manguetal, não. Eu não vim do Manguetal, vim de São Paulo, capital. Mas eu vim aos 11 anos de idade, então eu me identifico muito mais com Peruíbe do que com São Paulo. Para mim, desde os 11 anos de idade, vim para cá em 98. Tinha 11 anos de idade, completei 12 aqui em julho, vim em janeiro, dia 8 de janeiro de 1998. Fiz a minha mudança de São Paulo para cá. Já tínhamos uns tios aqui, então a gente já conhecia a cidade, já tinha criado esse vínculo. Quando eu vim, eu confesso, aos 11 anos de idade, eu não queria vir muito não. Eu lembro que aqui eu achava que não tinha shopping, não tinha McDonald's, não era interessante para mim. Eu demorei um pouco para me adaptar. McDonald's já tem, né? Agora já tem, mas na época tinha no máximo um Mac and Jack, onde ficava o Boulevard, que era o argumento da minha mãe, inclusive, para eu aceitar mudar para cá. Quase igual. Quase igual, né? Na verdade, enfim, tem um Mac. Tinha um Mac ali, né, que eu podia ir. Quem frequentou e quem conhece o Mac and Jack aí, deixa o seu comentário, pô. O prédio está lá ainda, né? Inclusive, né? Ele existe ainda. E eu mudei pra cá em 98, passei o resto da minha infância e minha adolescência inteira aqui. E fiz faculdade em Santos, faculdade de História.
Eu acho que eu já me apaixonei por história um pouco antes. Eu, durante a adolescência, fiz parte do movimento punk de Peruíbe, a cena de hardcore, que era muito viva na virada dos anos 90 para os 2000, uma cena de contestação, muito engajamento político. Isso me fez um pouco me apaixonar por história. Mas eu acho que a paixão por Peruíbe veio com a convivência, né? Aprender essa Peruíbe ambiental, essa Peruíbe berço da história do nosso país, ela veio aos poucos. A paixão pela história veio antes pela paixão da história de Peruíbe. A paixão pela história de Peruíbe foi se desenvolvendo ao longo dos anos e do meu amadurecimento como pessoa e como profissional. E hoje eu sou entusiasta de Peruíbe, tive a oportunidade de participar de vários movimentos que ajudaram a cidade em vários aspectos. Amo essa cidade, não me vejo morando em outro lugar. Estou aqui para, se precisar protegê-la de novo, ajudarei mais uma vez, como eu já fiz no passado. E é isso, Peruíbe é uma cidade muito bonita, uma cidade que tem uma energia muito gostosa. Quem mora aqui raramente não reconhece esse aspecto de Peruíbe. E eu tô aqui, pretendo morrer aqui, criar meus filhos aqui. Que bênção. Que da hora. E aqui ficarei, se tudo correr bem. Que bênção. Isso é legal. Galerinha, o diretor tá aqui no ponto já mandando aquela brava. Bom, você já percebeu que hoje o episódio vai ser massa, uma pessoa fantástica. Então não esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Você que está no YouTube, se inscreve para receber a notificação toda vez que a gente lançar um episódio novo. E vai ter episódio direto agora, galera. É isso aí. Boa, boa, Guigo. É isso aí. Chama a galera, vai repassando aí. Assim, vocês vão gostar mesmo. De cada pessoas que vêm aqui para mostrar um pouco mais sobre a parte de Peruíbe. Hoje tem um Pedrão para mostrar para nós essa parte histórica que a gente tem aqui, que é muito rica, né? E a gente conhece muito bem assim a história desse rapaz aí. Pedro, historicamente, Peruíbe é uma cidade emancipada há 67 anos, né? E antes fazia parte ali de Itanhaém. Você acha que isso contribui com o futuro do município? O que você acha, cara? Explica pra nós aí. Pô, já chegou com uma pedrada. Foi mal. Relaxar, o rapaz tá bonito, viu a camisa dele, cara. Isso aqui é do baile, isso aqui é do Zúqueras, pô, época do baile. Ele tá lindo, esse tá fantástico, mas você tá com a camisa feia demais. Não vem mais com essa no programa não, pelo amor de Deus. Não, o boné é com a gente, pra quem não assistiu aí, Pedro deu aula lá, cara, Pedro... Foi uma aula, inclusive, eu dei com o Márcio. Eu pude pegar essa parte histórica, ele um pouco mais da parte folclórica. Eu, por incrível que pareça, aprendi que a diferença de caraminguava e caraguava, que é diferente de um lado do caraguava e do outro minguava, foi com o Márcio nessa aula, inclusive. Explica pra gente então, Márcio, como que é essa história aí? Deixa o Pedro responder primeiro. Não, depois vai ter essa resposta aí pra galera, hein? No final do programa, caraguava e caraminguava, então. Boa. A história de Peruíbe, ela é automaticamente interligada à história de Itanhaém. Partindo do princípio que a gente tem um povoamento aqui que antecede a colonização portuguesa, e nós fomos emancipados na década de 60, basicamente, a gente não pode associar simplesmente Peruíbe ao que foi a partir da emancipação. Toda a sua história antes, ela tem levado em consideração, inclusive aqui é o primórdio da colonização portuguesa, né? Nós temos um núcleo de desenvolvimento econômico no Nordeste açucareiro, por conta da atividade açucareira, mas a primeira área de interesse da colonização portuguesa é exatamente o sul do Brasil, porque era no sul do Brasil que havia uma rota para que os indígenas que abrigavam a costa portuguesa, ou de hoje é o Brasil, diziam haver um caminho para o Império do Rio Branco, o império onde havia muita prata. Estamos falando do século XVI, o auge do mercantilismo, onde a busca por metais preciosos movia as grandes navegações pelo mundo todo. Então, além de um império que poderia ser acessado pelo sul do continente, estamos falando exatamente do Rio da Prata, exatamente porque é o rio que divide o Uruguai e a Argentina, que realmente navegando por ele você consegue chegar até Cusco por vários desmembramentos do rio. Essa lenda percorria aqui. A própria fundação de São Vicente, ela é derivada por isso. São Vicente é um acidente, a primeira cidade do Brasil é um acidente de percurso. Martim Afonso, em busca de uma rota para o Rio da Prata, para tentar acessar o Império Inca, ele já é uma busca por esse território. E ao tentar chegar mais ou menos onde é Florianópolis, na ilha, ali em Laguna, o barco dele sofre uma avaria. E ele tem que retornar. Só que ele não consegue retornar até onde ele gostaria, ele é obrigado a parar na Baía de São Vicente, onde ele funda a cidade de São Vicente. Consequência, na verdade, ele para antes em Itanhaém, onde ele tem o primeiro contato, onde alguns estudiosos julgam que é ali começa a formação do povoado da Vila de Nossa Construção de Itanhaém. E aí ele para em São Vicente e funda o que seria a Vila de São Vicente posteriormente, tá?
Mas a própria ideia de que havia contato, isso mostra que muito diferente do que se convencionou a entender de que isso daqui era uma grande selva habitada por seres humanos que viviam em situação quase selvagem, entregues ao que a natureza oferecia, é uma grande bobagem. Pelo contrário, é uma grande bobagem. Isso é uma das... Você vê como o uso da fake news é usada desde muito sempre como forma de fazer política. Caraca. Isso é uma ideia criada pelo próprio colonizador para legitimar uma ocupação territorial onde já tinha gente morando. Na América, 50 milhões de pessoas, só onde hoje o Brasil é aproximadamente 5 milhões. E essas pessoas não viviam isoladas em clarões na florestas, em pequenas tribos. Nós temos grandes cidades. Tenochtitlan, em 1492, era uma cidade muito superior a Paris. Tenochtitlan tinha 100 mil habitantes. Caraca. Paris tinha 60 mil, Londres 40 mil. Mais que tem em Peruíbe hoje. E não só isso, a gente está falando de cidades com desenvolvimento urbano muito mais interessante do que as próprias cidades europeias. Enquanto uma cidade como Cusco já tinha água encanada dentro das suas residências, eu já tive a oportunidade de ir para Cusco, para Lima, você vai para Machu Picchu, eles conseguiam levar água encanada para dentro da casa das pessoas. Em Paris, as pessoas literalmente faziam cocô num balde e jogavam no meio da rua, eles não tinham nenhum tipo de saneamento básico. Né? Então a ideia do americano selvagem, de uma América selvagem, uma grande floresta, habitada por seres humanos em condições quase canibalesca, quase tribalesca, isso é uma grande bobagem. Fake news, né? A própria ideia do Império Inca, por que se sabia aqui de um império que existia prata? Porque havia rotas que chegavam até o Império Inca. A mais famosa delas, o Peabiru, né? Que ligava tanto a Canané quanto a São Vicente. Então existiam vários povos que viviam de várias diversas maneiras, que conflituavam entre si, mas também convergiam entre si, inclusive praticando comércio. Qual que é o interesse dos incas no litoral brasileiro? A produção de alimentos. Os tupis sempre foram grandes produtores de alimentos, de mandioca, de milho, de batata. Então todas essas rotas que hoje existem aqui na região, elas eram rotas já povoadas, eram rotas já usadas. A própria criação de São Paulo faz parte um pouco disso. Os jesuítas não escolheram o Planalto de Piratininga por um mero acaso, por achar a região bonita. Ali era um trocamento de 5 grandes vias que serviam depois para a colonização. Uma delas que ligava São Paulo até o litoral, onde hoje é Santos, que depois os colonizadores chamaram de Anchieta. Uma via que ligava até mais ou menos onde é o Paraná, que hoje é Raposo Tavares. Uma que ligava onde é mais ou menos o Rio, que hoje é a Presidente Dutra, uma que ligava até a região de Minas Gerais, a Fernão Dias, e uma que ligava até o Império Inca, que era o Peabiru. São Paulo estava na convergência dessas 5 grandes rotas, por isso que os jesuítas escolheram aquela região ali. Não foi uma casa, estava fácil, estava muito bem ali organizado. Eles só chegaram e ocuparam. Então a ideia de uma América inóspita, onde viviam povos tribais, isso é uma grande bobagem. A criação política da América depois vai vir a partir da colonização portuguesa, onde a gente começa o Peruíbe como uma parte do que seria a capitania de Itanhaém. Mas também sempre foi uma rota muito interessante entre, principalmente, o Vale do Ribeira, a região de Iguape, Cananéia, que eram regiões muito mais muito economicamente muito mais movimentadas do que a nossa própria região. O Porto de Santos vai ganhar ali, importância ali por volta do século XIX, com o advento da produção cafeeira, enquanto a gente tem, na verdade, a pujança econômica no Nordeste do país. Mas ao longo de todo esse processo, até chegar à produção cafeeira, que vai trazer toda a energia política e econômica mais para o sul do país, com a chegada da família real, com a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, voltando as energias para a nossa região, a gente tem aqui uma história. Uma história onde Peruíbe é muito ligada à história de Itanhaém. É uma história muito complicada, porque a gente tem pouquíssimos registros na mão deles, da maioria de religiosos. E esses religiosos, evidentemente, ninguém escreve. Tudo tem uma certa ideologia. Então os religiosos vão documentar aquilo de acordo com a visão de mundo deles. E nesse surge Peruíbe. Entre Peruíbe surge o início da colonização portuguesa no Brasil, surge a criação dos vários povos indígenas que estavam aqui, que são obrigados a conviver com a presença portuguesa, e surge daí o que nós chamaremos de comunidades caiçaras. Né? A partir então do processo de emancipação, já no século XX, o movimento de especulação imobiliária, com a chegada da ferrovia, com a chegada da construção da Padre Manuel da Nóbrega, um movimento político muito grande, porque onde tem especulação imobiliária tem dinheiro, onde tem dinheiro tem política para intervir, e a gente tem o desmembramento de Peruíbe e Itanhaém, e Peruíbe nascendo com uma identidade própria, a cidade dos tubarões, todo um movimento de criar uma identidade regional para Peruíbe e o cidadão peruibense. E aí é uma história longa, que é necessário ser contado com cuidado, e que para o futuro guarda aí sim uma questão importante, uma identidade de uma Peruíbe preservada. Uma cidade que é
cresce ao lado de uma estação ecológica e tem a sua identidade associada a essa ecologia, a essa proteção ambiental. Por isso que em vários momentos que a história de Peruíbe foi ameaçada por empreendimentos que podiam mudar essa característica, Peruíbe reagiu. E talvez isso me dê um certo orgulho de ser peruibense. Peruíbe é uma cidade que reage, que reconhece a sua história, reconhece as suas características naturais e está pronta para brigar para mantê-las quando necessário. Já foi necessário mais de uma vez. Quem sabe a gente consegue falar em alguma delas pelo menos, né? Com certeza. Caraca, pessoal. Acho que não precisa nem perguntar mais. Não, vambora. Acabou. Eu me empolgo, eu sou um pouco prolixo, eu falo mais. Acabou, beleza. Bom, aula, mano. Você que pegou essa introdução, já vai sacar que a gente vai destrinchar, mano. Vou eliminar 10 perguntas aqui, peraí. Mas eu falo um pouco mais. Não, as perguntas já tá tudo respondida do nosso podcast, agora é só resenha, é só zoeira. Beleza. Bom, pessoal, galera, Pedro é fantástico, por isso não tinha como não trazer ele pra cá. E aí, a próxima pergunta que eu tenho pra você é algo um pouco meio que traz esse misticismo, né? Porque a gente tem uma história, tem até as ruínas físicas, né? Não é lenda, é algo que é físico, tem registros do Pero Correia, que era um bandeirante que viveu ali na Praia do Guarauzinho. Para quem não conhece, a Praia do Guarauzinho fica dentro do Parque Estadual do Itinguçu. É a primeira praia dentro do mosaico de unidade de conservação, Juré e Itatins. É um nome bonito, né? Grande pra caramba, mas bonito. E, então ali tem os vestígios das ruínas do Pero Correia. E ele, para quem não sabe, era um bandeirante malucão, né? Ele era meio doido, vivia aqui na região. Mas diz a história que ele viu uma luz muito forte ali pelo Guaraú e ele na hora associou a Virgem Maria, a imagem de Maria, e aquilo ali ele olhou e falou, mano, não pode se arrepender de todos os seus pecados, veio pra cá, pras ruínas da Barebebê, se batizou e tal, se arrependeu. Mas assim, na história mesmo, esse malucão, ele foi crivado nas flechas ali entre Peruíbe e Itanhaém, e porque os indígenas não perdoaram as atrocidades que eles fizeram, né? Hoje a gente em Peruíbe tem esse caso curioso da ufologia. Você acha que realmente ele associou a imagem de Virgem Maria, ele viu um objeto não identificado, ou é algo realmente da fé ali? O que você acha que aconteceu nessa história? Eu acho que a gente tem que um pouco... É muito difícil, quando a gente tem pouco registro, a história costuma se misturar muito com lenda. Entendi. E a lenda de Pero Correia é uma lenda fascinante. Ele é um personagem interessante que conta um pouco de um momento histórico desse processo de colonização do Brasil. Pero Correia teria vindo com Martim Afonso de Souza em 1532. 1532, já no processo de fundação de São Vicente, aos 23 anos de idade, alguma coisa assim. Tiago já guiava no Ruínas. Já tinha. As rotas já existiam, né? Ele foi coroinha. Exatamente. Foi coroinha. E aqui ele teria herdado uma cismaria. Os portugueses lembram que eles dividiram o Brasil nas famosas capitanias hereditárias, 15 grandes lotes de terras. Martim Afonso herdou essa capitania. A cismaria era um desmembramento, um pedaço de terra dentro dessa capitania, aonde o nobre português, que era o donatário, que recebeu essa capitania, podia doar um pedaço de terra. Então eu recebi São Vicente. Marcião, você é meu amigo, pega esse pedaço aqui, tu vai cuidar para mim. E Pero Correia teria ele dado essa fatia onde hoje é Peruíbe. Tá? Teria ele também algumas vertentes dizendo que ele teria que indenizar ou ter comprado do Barão de Cananéia. Tá? Que também é uma figura histórica interessantíssima. É importante dizer que do período de Cabral, 1500 até 1532, o início da colonização efetiva do Brasil, houveram as expedições do guarda-costas. Portugal, porque aí é uma coisa muito importante. O Brasil, naquele momento, não era o grande marco da ocupação portuguesa no mundo. Era muito mais interessante você ir para as Índias. Lá tinha a riqueza das especiarias. Calcula-se que se você fosse com o seu navio uma vez, passasse por baixo do continente africano, chegasse às Índias e voltasse com o seu navio carregado de especiarias, você seria um homem rico para o resto da vida. Uma viagem de 3 anos garantiria uma riqueza suficiente para você viver com conforto. Aposentava ali mesmo. Só que o Brasil, nesse momento, não é tão importante pelo território em si, mas é importante pela rota. Se Portugal detém o Brasil e detém a África, ele detém toda a rota do Atlântico Sul. Então, naquele momento, a preocupação de Portugal não era nem tanto colonizar o Brasil, mas garantir a ocupação do Brasil como rota. Né? Então, nesse momento, Portugal faz as famosas expedições guarda-costas, manda reconhecimento de território para garantir que esse território fosse tutelado pelos portugueses. Será ameaçado, franceses vão tentar colonizar o Brasil, holandeses assim por diante. Mas Portugal tenta manter a rota. Nessas expedições guarda-costas,
Portugal também tinha uma política de soltar tudo que não prestava de lá para cá. Então, assim, você aprontou tudo que você podia em Portugal com a sua punição. Joga no Brasil. No Brasil. Exatamente. Lá tu vai ter que se virar. No Brasil. E isso é interessante, porque surge a figura de vários personagens muito interessantes. O Caramuru, o Barão de Cananéia, o fundador de São Paulo, que era o Índio Tibiriçá, com o famoso João Ramalho, que vai dar origem, são os famosos degredados. E esse território que hoje é a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, ele pertence ao famoso Barão de Cananéia, que foi um degredado que, quando retorna os portugueses, ele está lá muito associado aos tupis que viviam na região e assim por diante. Então teria Pero Correia comprado esse território do Barão de Cananéia e usado para fazer suas entradas, suas bandeiras em busca de trabalho, mão de obra indígena, escravizada. E aí tem uma questão importante. A utilização de mão de obra indígena escravizada, a escravidão de indígenas, tupis, guaranis, tamoios, assim por diante, ela se dará em larga escala no sul do Brasil. A escravidão africana, ela se dá no Nordeste açucareiro. O escravo africano, ou melhor, não existe escravo, isso não é uma condição natural. As pessoas são escravizadas, normalmente com o uso de muita violência, tanto física quanto simbólica. Ela é uma característica do Nordeste açucareiro. Aquele mesmo navio que ia embora do Brasil açucareiro, ele chegava a navio negreiro. Era o mesmo navio, chegava com uma mercadoria, lembra, estamos vivendo o mercantilismo. A mercadoria é o que faz o mundo girar economicamente. É muito escambo, né? Muito escambo, muito negócio. Qual que era a mercadoria que o Nordeste açucareiro precisava? Pessoas para trabalhar. Não havia a ideia do trabalho assalariado. Então, eles começaram a introduzir a mão de obra escravizada para incrementar a economia do Nordeste açucareiro. A região sul era a região pobre do Brasil. Era a região pobre da colônia. Enquanto cidades como Recife, Salvador, Olinda tinham ali seus 15 mil habitantes, uma elite colonial muito rica, São Paulo era uma vila ali de 700 pessoas, cuja elite tinha ali 60 pessoas. A gente falava que era elite porque tinha telha de barro. Era o que determinava ali uma elite econômica, era uma região pobre. E isso não significa que eles não davam mão de obra escrava. E a escravidão aqui se caracteriza pela mão de obra indígena. Então, a perseguição, as entradas, que num primeiro momento vão ser para mão de obra escravizada indígena, e num segundo momento em busca de mineração, elas vão ser uma das tônicas econômicas da região. Sobretudo no século XVI, ali por volta de 1500, 1600. Tá? Então, Pero Correia, ele começa a fazer essas entradas e ele segue pelo Guaraú, costeando Itatins, chegando até mais ou menos aonde hoje é ali Miracatu, Juquiá, onde viviam os indígenas guaianazes. E aí é uma questão importante. Haviam vários povos indígenas diferentes na região, muitos deles conflituosos. Um desses povos, que vivia praticamente ali na divisa entre Bertioga e Guarujá, os tamoios, eles vão infernizar a presença portuguesa aqui. É a famosa Confederação dos Tamoios, onde várias aldeias de índios tamoios vão se unir para começar a dar combate aos portugueses. Afinal de contas, eram portugueses ocupando o território deles. Então eles vão infernizar. Isso obriga os portugueses a criar uma relação com os tupis. Porque eles não tinham. Portugal não ia mandar soldado para cá. Portugal tinha um império marítimo que ia para a Índia, para a China, para o Japão, e onde tinha muito dinheiro. Aqui não era tão interessante. Vinha para o Brasil aventureiro. Pero Correia era um cara de 23 anos que estava ali naquele espírito de desbravar o mundo e vem para cá. E Pedro Correia se destaca como um grande caçador de escravos. Em 1549, chega os jesuítas junto com o governo geral, Tomé de Souza. Entre eles... Safado? Posso falar? Pode falar. Safado. Eu, como historiador, não posso tanto, porque eu tenho que respeitar cada uma da sua época, mas eu também acho ele um pouco safado. Então, ele... E aí chegam os jesuítas. E aí diz a lenda, e aí é muito difícil saber o que é lenda, o que é realidade, o que é pensamento desejoso. Mas diz a lenda que quando chega Pero Correia no Porto das Naus, onde fica ali em Tumiaru, em São Vicente, que era um porto muito usado ali para subir para o Nato de Piratininga, etc., ele encontra Leonardo Nunes, que viria a ser o Padre Abaré Bebê, encontra Pero Correia. E nesse encontro, Leonardo Nunes teria dito a ele que fala: olha, você está aqui, eu estou aqui em nome de Deus e você em nome de Satanás.
Você chegar para um cara no século, sob o auge do domínio católico, estamos falando do século XVI, falar cara em nome de Satanás, era você assim tirar muito cara. Era uma ofensa muito grave. Ainda mais vindo de Leonardo Nunes. E assim, o Leonardo Nunes era um padre, quer queira, quer não, a gente tem que pensar nas distâncias de autoridade. Lógico. Nós vivemos uma época que a política não era separada da religião. Um líder religioso, tanto do clero secular quanto dessas instituições religiosas, ele tinha um poder, um chefe de Estado, ele era uma autoridade em território. E veja, a gente estava a quilômetros de Salvador, que era a sede do governo geral, e mais longe ainda de Lisboa, que era onde estava o rei. Então um padre aqui era um cara muito poderoso. Pero Correia, segundo a lenda, até dá uma desconversada, fala assim, meio folgado, hein, padre, não sei o quê, mas o padre mantém. Nisso vem Leonardo Nunes para o sul, aonde fica Peruíbe, onde ele vai destacar sua atuação. E já adiantando aqui, não é ele quem vai construir o que hoje nós chamamos de Ruínas da Maria Bebê, mas ele tem sim muita atuação do ponto de vista da catequização dos indígenas. E aí temos aí uma primeira diferenciação. Enquanto personagens como Pero Correia, viam os indígenas como potencial mão de obra escrava para trabalhar em engenhos, para trabalhar em áreas de mineração e assim por diante, os jesuítas eles partiam do ponto de vista da catequização. Os indígenas deveriam abrir mão de todo o seu estilo de vida, de toda a sua cultura, de toda a sua sexualidade, de toda a sua religiosidade, estariam muitas vezes protegidos sob a tutela desses líderes religiosos. E esses líderes religiosos eles também têm uma função de dominação, de pacificar para ocupar o território. Eles tinham a função de, calma aí, com a gente não vai ser assim não, né? Fica em paz ali, esse Pero Correia é maluco, comigo não vai acontecer isso não, viu? Aqui vocês estão protegidos. É daí que surge o famoso ditado entre a cruz e a espada. E quando a gente fala esse ditado, normalmente não é porque a gente tem muitas alternativas, a gente está meio lascado, a gente não tem muito pra onde correr. A história é realmente isso. O que você tinha de fazer? Ou você vai ser escravizado pelos bandeirantes malucos, ou você vai viver na paz, aceitar a religião, abandonar toda a sua cultura. E não só isso, nós temos nessas ordens religiosas... Na paz mais ou menos, né? Não é paz, porque, por exemplo, você abandonou tudo. A ordem franciscana tinha um código de conduta onde previa punições físicas a várias coisas, entre as quais a prática da poligamia. Monogamia é uma criação cristã. Muito depois, os tupis, eles praticavam poligamia. Isso para eles era algo difícil de compreender. Você não podia receber pessoas de fora, você tinha que ter um trabalho organizado pelo tempo das ordens franciscanas, dos jesuítas ou beneditinas, e não mais de acordo com as necessidades de subsistência. Então você tinha que mudar toda a sua estrutura, porque senão você tinha do lado uma espada, que poderia te seivar da liberdade, de jogar para trabalhar num lugar completamente distante, um território onde já viviam outras etnias que eram inimigas das suas. Então era muito complicado. Mas Pero Correia teria ficado muito encucado com essa fala de estar com Satanás aqui. E passou uns anos assim. E aí ele tem um outro encontro com o Leonardo Nunes, onde o Leonardo Nunes, dessa vez de maneira mais calma, dá um conselho para ele, e aí que ele para. Ele simplesmente para de fazer incursões. Mas ele tinha um amigo, Fernando de Albuquerque, se não me falha a memória, que fala, pô, mas o Pero Correia parou de ir atrás dos índios por a escravidão e tal, vou eu. E vem ele pro Guaraú. E quando o Pero Correia descobre, ele fala, vou atrás dele, ele não sabe o que está fazendo. O sucesso das empreitadas é porque eu estou liderando. E vai atrás de Fernando, onde ele chega num conflito entre Guaianazes e Tupis e os sertanistas, ali capitaneados pelo seu amigo. Ele vê seu amigo levando várias flechadas, e é onde ele tem essa visão, que algumas vertentes falam de uma Ave Maria, algumas vertentes falam que foi o próprio padre Leonardo Nunes que apareceu na frente dele, e a partir daí ele faz a sua conversão. Mas a gente tem um contexto histórico que é importante. Como eu disse, havia um conflito que ameaçou a presença portuguesa no território, o conflito de tamoios e tupis. Os tamoios ameaçaram constantemente a presença portuguesa. Os tamoios chegaram a ponto de se aliar aos franceses. Os franceses fundam um país no Brasil chamado França Antártida, onde é a Baía de Guanabara. Eles só são expulsos com a chegada do irmão de Mendes de Sá, Estácio de Sá, que expulsa os franceses associados aos tamoios. Mas a própria construção do Forte de São Felipe, que divide Bertioga e Guarujá, é exatamente na fronteira entre Tupis e Tamoios. Pero Correia atrapalhava a aliança dos portugueses com os Tupis, porque ele era conhecido pela sua barbaridade, pela sua crueldade para com os indígenas. Então isso entra, independente do que é lenda, do que não é, exatamente sobre essa história que eu acabei de contar, a gente tem um contexto histórico importante. Com certeza. Português não chegou aqui nadando de braçada. Não. Português sofreu muito para manter esse território e teve que se associar aos tupis, porque senão ia levar pau dos tamoios. Guerra essa só vencida
Porque, como eu disse, enquanto as cidades americanas, em Tupi, no litoral de São Paulo, tinham uma expectativa de aproximadamente 60 anos, porque eles tinham conhecimento vasto de ervas medicinais, não tinham problema em produção de alimentos, eram ótimos produtores de alimentos e eram limpos. O nosso costume de tomar banho todos os dias, nós herdamos os tupis, ainda bem, enquanto na Europa era muito comum a pessoa tomar banho 2 vezes no ano, 1 vez a cada 6 meses. Eles tinham uma expectativa de vida próxima a 60 anos, enquanto na Europa eles viviam 35, na mesma época. O que faz a presença portuguesa ser vitoriosa do ponto de vista militar não é a pólvora, não é a estratégia militar europeia. São as epidemias trazidas pelos europeus. O cara passava 3 meses num barco fedendo, chegava aqui se relacionando com as pessoas, gripe, varíola, doenças sexualmente transmissíveis. Covid. Tudo que veio. Covid. É o mesmo caso da Covid. Por que o Covid matou muita gente? Porque nós não tínhamos anticorpos para se proteger. Mesma coisa. A higiene, a capacidade de produzir remédios através da natureza que os nossos nativos tinham, coisa que os europeus não tinham. Talvez esse fracasso civilizacional da Europa explica porque a Europa teve que se expandir. Porque se dependesse apenas deles, eles tinham sumido do mapa. Por isso eles tinham que ocupar os lugares do mundo para sobreviver. Foi uma questão de sobrevivência. A Europa era assolada constantemente por fome, por epidemia e assim por diante. Gelo pra caralho. Gelo, tudo que podia dar errado, os caras faziam de errado. É igual deu a gripe espanhola, os caras tiveram que fugir pra cá. Isso já na virada do século XX, você entendeu? Por falta de condição de higiênica, incapacidade de produzir alimentos, né? Por isso que eu até brinco com meus alunos que a pólvora não foi determinante. Porque você dar um tiro naquela época era um negócio de 40 quilos. Você tinha que pegar, abrir o negocinho para pôr a bala, para pôr a pólvora, para pilar a prova. Nesse meio tempo, era 50 flechadas na sua cara. Né? Então, a questão das doenças foram primordiais. Pero Corrêa entrando nesse contexto. Os portugueses precisaram se aliar aos tupis por causa dos tamoios que estavam constantemente ameaçando a presença portuguesa. E Pero Corrêa atrapalhava isso porque ele era perverso. Né? E os jesuítas. E aí você vê como essas ordens religiosas, muito diferente de uma historiografia que os pinta como puritanos, pessoas extremamente bem intencionadas, na verdade eles eram um instrumento de dominação. Era necessário pacificar para ocupar. Porque ocupar em conflito é muito mais difícil do que ocupar um ambiente pacificado. Sim, com certeza. Caralho, brabo, velho, bravo. Mas você acha que ele viu um ET ou não? Eu acho que ele pode ter ali vindo uma pólvora na casa dele. Eu não sei, cara, de verdade. Ele depois, inclusive, as terras que ele tem, ele entrega aos jesuítas, né? Mas eu não sei se ele viu alguma coisa mesmo. Esses caras já tomavam umas bebidas fermentadas. Já tomamos Pode ser muita coisa ali. Você no meio de conflito, vendo seu melhor amigo sendo flechado, uma gritaria do caramba. O cara tava alucinado. É muito difícil. Pode ter visto muita coisa. Eu não me arrisco dizer o que é, não. Mas eu acho que ele estava num nível emocional ali que permitia ele ter algum tipo de visão, sim. Eu acredito fielmente que ele viu um extraterrestre que apareceu. Porque, mano, extraterrestre tem de monte aqui. Eu adoro aquela tela do Marcelo, do lado do canil. Pode crer. Que tem aquela tela que precisa ser restaurada constantemente. Tem que ser patrimônio tombado. E são os extraterrestres na praia, eu acho aquilo formidável. Produção, coloca pra gente essa imagem aí que tá assistindo aí dessa tela que é fantástica. Eu adoro aquela tela. Essa tela é fantástica. Que tem, ela é tipo um retrato de uma pintura de alguém, acho que é do Benedito Calixto, não sei. Eu não conheço. O Benedito Calixto pintou muita coisa, inclusive essa cena da conversão, porque na verdade essa luz que ele teria visto teria sido o Padre Abaré Bebê. Isso virou uma tela, um afresco do Benedito Calixto. Isso também tem na internet. Entendi. Dá pra achar. E ele filma isso, né? Pero Corrêa ajoelhado com o Padre Leonardo Nunes na frente dele, tudo iluminado. Seria a conversão de Pero Corrêa. Benedito Calixto ele tem uma contribuição muito grande da nossa história. Mas a gente não pode lembrar que Benedito Calixto viveu ali na virada do século XIX para o XX. E ele também quer passar a visão dele da história, né? Então, evidentemente, que ele vai valorizar aquilo que ele acha que tem que valorizar e, evidentemente, que atenuar aquilo que ele acha que tem que atenuar. Mas as quadros dele eu acho muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Não, muito interessante. tem uns das ruínas que são fantásticos. É um documento histórico formidável também. Muito louco. Não, a questão da história, o jeito que o Pedro conta é tão dinâmico e tão legal de ouvir que a gente até tem algumas coisas que a gente quer pontuar no meio, só que ele acaba respondendo e volta. Então eu queria pontuar 3 coisas aqui que o Pedro falou. Primeiramente, a questão de Cusco, que ele falou do Rio da Prata. Eu queria sugerir aqui uma leitura que o Fábio Ribeiro, um abraço para ele, outro historiador também amigo nosso, ele sugeriu para mim uma leitura de um espanhol chamado Cabeça de Vaca, que ele sobe o Rio Paraguai. Ele parece que é o primeiro português a descrever o Pantanal. Então é uma história bem bacana que também busca esse Império Inca.
Aí uma coisa que ele busca, ele compra. Não, e o legal tem uma história de cabeça de vaca, quem for procurar o livro vai saber por que ele tem esse nome, né, esse apelido. E ao longo desse caminho ele vai contando várias tribos que eu nunca ouvi falar, que umas mais numerosas, outras não, nem tanto, mas cada um tinha o seu costume e às vezes elas não conviviam entre si, mas elas dependiam uma da outra para fazer o escambo, a troca. E outra coisa que eu queria pontuar também, a questão que o Pedro falou, a questão das ruínas. Então tinha uma questão de que o indígena ele poderia ser escravizado pelo Pedro Correia ou se catequizar, mas também tinha um tipo de escravidão ali que tinha trabalhos para fazer com a igreja, isso. E mais uma coisa, se você conhece essa questão que você falou do Miracatu, seus Guaianazes, seus Tamoios, tem algum mapa de quais índios que ficavam aqui em Peruíbe, qual que era no Vale do Ribeira? Tinha essa aí que queria... Tem um mapa. Parecendo uma beluga ele, né? O bicho é bonito demais, velho. Vai, tô bonito? É a camisa, entendeu? Né? Não, a camisa tá feia. Com certeza, né? Você tá de Falcão do Rapa hoje, vai querer falar que eu tô bonito. Tá igualzinho. Que isso. Os caras estão demais. Primeiro eu quero mandar um abraço pro professor Fábio. Fábio Ribeiro, uma admiração fantástica. O texto dele sobre o Barão, sobre ali o processo dali, como é que você Barão da publicou no Caroçado. Não, do Itapê. Da Pisadinha é muito bom também. Aquele que você publicou no Barão de Caroçado. Capanema. Essa história do Barão de Capanema, eu acho que vale aí um podcast só pra contar essa história, que ela é fantástica. E é uma personagem não, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, trabalha comigo em Itanhaém Fez os também. trabalhos também sobre a usina. Ele é fantástico, ele é uma pessoa muito interessante, de muito conteúdo, vale muito a pena assim, vocês convidarem, que também é um cara que vai ter muita coisa. Eu sou outro fã dele também. Sobre a questão da igreja, você perguntou sobre... Não, isso é questão que às vezes a gente tem a ilusão de que a hora que eles fossem catequizados, eles estariam tranquilos. Essa é a grande questão, né? Porque assim, existe uma vertente histórica que trabalha realmente as ordens religiosas, seja ela jesuíta, seja ela franciscana, seja ela beneditina, as diversas ordens que atuaram no Brasil, como quase uma coisa puritana. Existem textos de pessoas que eu respeito, inclusive, de historiadores. Eu tenho uma professora minha que é doutora pela USP, tem 1000 publicações sobre as regiões, mas quando você lê um texto dela, ela praticamente sugere que os tupis, os guaranis, eles têm que ser gratos por terem sido catequizados pelos indígenas, por terem tirado de uma situação semitribal para uma situação civilizatória. Eles teriam sido civilizados por essas ordens religiosas. Eu, particularmente, repudio veementemente essa corrente histórica. Pelo contrário, eu acho que eles tinham uma ideia de civilização que naquele momento era muito mais bem sucedida que a própria europeia. É claro que como nós tivemos uma educação a partir de uma colonização europeia, vários valores, relação como a gente entende a natureza, como se relacionar com a natureza, como se relacionar com a produção, como a gente encara a riqueza, hoje a gente é muito mais próximo do que se entende a visão europeia do que a dos tupis. Nós nos distanciamos dela. Mas eles tinham uma expectativa de vida, uma qualidade de alimentação muito superior à dos europeus. Pode dizer que em alguns aspectos outros a gente pode questionar, mas eles tinham, de fato, uma maneira de eles viverem que não precisava de intromissão. Eles não precisavam ser civilizados, eles não precisavam ser salvos. Eles eram civilizados. A alma deles não precisava ser salva de absolutamente nada. O conceito de civilização é... A partir disso, eles sofriam castigos físicos, eles tinham que produzir determinadas cotas pré-estabelecidas por essas ordens religiosas. E a gente tem que pensar também o que fazia um jovem de 20 e tantos anos deixar Lisboa, Londres, Paris, para vir catequizar indígenas da América. Eram fanáticos religiosos, pessoas extremamente devotadas àquilo que eles de fato acreditavam. E impunham aquilo que eles acreditavam aonde eles tinham força. Então a ideia de que os índios que viviam sob os jesuítas, isso o cinema reproduz muito. Tem um filme chamado A Missão, com Robert De Niro, que é um filme extraordinário, que aborda exatamente esse conflito entre as missões religiosas e os proprietários de terra que queriam escravizar os indígenas a fim de mão de obra escrava, né? Esse conflito que vai dar muito problema, e esse filme aborda exatamente isso, trata os jesuítas como alguém salvando apenas os indígenas de uma escravidão que poderia ser mais perversa. Eu não duvido que exista escravidão pior que a outra. De repente, o que um africano escravizado sofria num engenho de açúcar na Bahia, talvez fosse mais perverso do que alguém que estava sob a tutela do beneditino aqui no litoral. A gente pode pormenorizar, mas não dá para não caracterizar como escravidão.
eles não tinham alternativa de estar ali ou não. Era ali ou a escravidão perpétua, era ali ou a morte, era ali ou a punição física através de castigos que eram escritos por documentos dessas próprias ordens religiosas. Era previsto, se você fizer isso, você apanha de um jeito, se você fizer isso, você apanha de outro. Isso não é liberdade. Estar entre a cruz e a espada não é ser livre. Quando você não é livre, você é escravo. Então a gente não pode, por uma questão de simpatia, de credo, eu sou cristão, assim como eles eram. Isso não significa que eu tenha que compactuar com o que foi feito. Então eu defendo uma linha historiográfica que entende que sim, essas ordens religiosas escravizaram sim os indígenas. Na Vila de São João Batista teve escravidão. Na Vila de Nossa Conceição de Itanhaém teve escravidão. Temos documentos, eu tenho um documento da professora Maria Salem, posso corrigir o nome dela, desculpa, que ela aborda, por exemplo, documentos em que os camaristas, que eram os membros das câmaras municipais, das prefeituras da época, se queixam da atuação dos jesuítas e depois dos franciscanos, porque estava faltando mão de obra escrava. Era um conflito. No final do século XVIII, há um plebiscito aos indígenas da Vila de São João Batista para ver se eles querem continuar sendo tutelados pelos franciscanos ou se eles querem seguir pela sua própria administração. Eles decidem pela expulsão dos franciscanos. Se eles decidem por isso, é porque a coisa não estava boa. Não estava legal. Isso é óbvio. Então isso é a história. Agora, a gente tem que compreender que a história não é uma ciência exata. Sim. Existem correntes históricas que defendem outra linha de pensamento. Eu defendo uma linha de pensamento que sim, os indígenas que estavam sob as tutelas das ordens religiosas eram escravizados, sofriam castigos físicos e tinham que produzir abandonando uma cultura de produção que era própria da sua criação. Gerando assim, tendo então que viver sob a tutela dos indígenas, dessas ordens religiosas, obedientemente. Caso não fosse obediente, tinha a punição, e a punição era severa. E os mapas? Tinha uma ideia de como é que era a ocupação? Eu tenho até alguns mapas que eu posso pegar, inclusive eu usei na minha aula no Aquagentes, e isso tem tudo no... Hoje a USP ela tem o acervo dela toda digitalizado, então qualquer pessoa pode pesquisar, e assim, até por curioso, você não precisa ser um acadêmico, você digita as palavras-chave lá, é muito bacana. De qualquer maneira eu posso sim procurar para você, posso passar para o Joãozinho, mas a gente tem mais ou menos, porque a gente tem que entender que também que os povos indígenas não tinham noção de propriedade privada. Então a questão de território, ela é muito fluida, né? Então não dá para dizer aqui era tal etnia, aqui era outra. Isso evidentemente ia mudando conforme ali os conflitos ali do momento, né? Mas existia uma ideia assim de, por exemplo, que aqui eram os tupis, mais assim, onde a região onde a tríplice fronteira era os guaranis, nós tínhamos os baianados, os tamoios mais ao litoral norte e assim por diante. De qualquer maneira, tem um professor de história que é também cacique, preciso lembrar o nome dele, infelizmente vou esquecer agora, que ele tem uma videoaula fantástica sobre isso. Ele é cacique daquela, como chama aquela aldeia que fica ali em São Vicente, atrás ali naquela praia, dando a volta ali do... Você sabe qual que é, eu acho. Atrás da Ponte Penso. Eu vou lembrar, infelizmente, eu peço perdão, eu vou esquecer agora. Praia do Comandante, né? Que é entre a Praia do Forte e a praia ali que tem que deságua ali na Ponte Penso. Sim, tem ali uma aldeia. E ele é um professor de história e também cacique da aldeia. Tem um link do vídeo? Eu vou disponibilizar para vocês, vale muito a pena. Ele dá uma aula assim com uma propriedade fantástica. Eu acho que ele vai falar sobre isso muito melhor do que eu. Legal, Pedro. E falando sobre legal, você citou aí essa região nossa aqui e falou sobre ali a igreja de São João Batista, né? Hoje ruína do Abaré Bebê. Era do Abaré Bebê mesmo? Não era do Abaré Bebê. Né? Conta aí, e é isso aí, não, assim, peraí, é uma coisa... Deixa eu falar, Não, peraí. Vou até tomar um gole de água seu aqui. Peraí, você vai dar essa fogueira aí, jogar o cara na bola na fogueira pra ele. Não, porque não assim... é do Abaré Bebê? Como que não, as ruínas do Abaré Bebê... Não são do Abaré Bebê. Não é do Abaré Bebê. Não são do Abaré Bebê. Olha lá. E assim, a gente tá falando de um lapso de tempo... beber água, né? Eu tive que dar um gole... Por quê? Porque é uma informação que hoje um leigo vai entrar no Google e vai entrar, por exemplo, no site da prefeitura e ele vai estar lá que é do Abaré Bebê, né? E na verdade a gente tem um lapso de quase 100 anos da construção do que hoje seria as ruínas do Abaré Bebê para a atuação do Leonardo Nunes na região. O padre Leonardo Nunes chega aqui em 1549 e ele já chega também não muito novo e assim, por mais que ele tenha uma vida longeva para a época, deve ter vivido ali por volta de 1600, tá? E ele tem realmente uma atuação aqui muito destacada. Ele fica de fato conhecido. E ele realmente é aquela coisa do andar para lá e para cá, por isso que ele é o padre que voa, né? O padre voador, o Abaré Bebê.
Mas a construção, durante a atuação do padre Leonardo Nunes, o que se considera como mais aceitável é a construção de um pequeno púlpito, uma pequena ermida, onde ele de fato fazia as suas missas, fazia a sua oratória. É que naquela época ele não tinha acesso a pedras, a tudo isso. Ele poderia ter construído no máximo uma capela de pau a pique, seria? Poderia ter construído algo de pedra que já iniciou. Até porque, se a gente pegar, por exemplo, a construção do próprio convento, ou das próprias ruínas da BRBB, a gente vai ver uma arquitetura europeia, uma arquitetura portuguesa, mas é uma engenharia indígena. Ali a gente tem uso de sambaqui como argamassa. Isso tudo, isso que quem construiu, acho que foi padre que carregou pedra, jamais. Quem fez isso foram os indígenas. A engenharia empregada na construção das principais obras coloniais é uma engenharia tupi. Isso é importante. A arquitetura pode ser europeia, a arquitetura pode ser portuguesa, mas a engenharia é tupi. A maneira com que as paredes foram levantadas, como a argamassa foi colada, como cortar as pedras, tudo isso é engenharia tupi. Mas não tem nenhum documento que comprove isso. Pelo contrário, a partir do final do século XVII, entre 1690 e 1700, chega à região os padres franciscanos. Entendi. A construção do que nós chamamos hoje de ruínas da BRBB é uma obra dos franciscanos praticamente 100 anos após a atuação dos jesuítas no Brasil. Tá? Isso já é ponto pacífico, isso já tem o trabalho do professor Plácido Cali da USP, que é um trabalho seríssimo. Ele é um professor arqueólogo, ele fez um trabalho grande sobre os sítios arqueológicos, mais de 26 sítios arqueológicos, Sambaqui, em Peruíbe. Fez um trabalho muito importante sobre as ruínas da BRBB. Então a gente tem toda uma documentação, tem os trabalhos do Sá de Faria, que é um arquiteto que também trabalhou muito sobre a Vila de São João Batista. Então já é ponto pacífico. As ruínas do BRBB não são obra dos jesuítas, são obra dos franciscanos e datam da virada do século XVII para o século XVIII. Boa, Caraca, legal. bravo. Então aí, galera, aqui traz informação de qualidade, informação real. Né? Quer complementar alguma coisa? Sim, só lembrando fiquei de boca aberta agora. Né? Eu que guio lá direto. Tá lembrando aqui também que ali a questão das ruínas tem um elevado ali, um monte de terra, né? Um outeiro, vamos dizer assim. E só lembrar que o Eduardo Sanches, professor de história lá que dá aula no Pereira da Rocha, ele lembrou o fato de que quem estiver viajando pela praia naquela época, a Ilha Queimada Grande e Pequena se juntam exatamente em frente às ruínas do BRBB. Ele falou que poderia ser uma referência para as ruínas naquela época. Só um friso aqui. É meio triste hoje, porque assim, foi plantado várias árvores que são da região, tal, tem pé de jambulão lá, né? Então, antigamente, na época que foi construído, com certeza eles tinham um visual 360 graus incrível. Né? Hoje, as árvores tomou conta, a gente só vê só uma frestinha ali de árvore, a Queimada Grande é pequena, né, tio? Não dá nem pra uma ver, frestinha assim de nada. Mas né? isso é uma questão que se debate sobre muita questão do patrimônio paisagístico, histórico paisagístico. Eu tive uma conversa com a professora Regina Vieira, que é a professora também que tem um trabalho muito importante sobre Itanhaém, e ela me contou que tem, acho que umas cartas de Oswald de Andrade, na década de 40, que eles vinham de moto até Itanhaém, de São Paulo. Imagina, era uma aventura, era estrada de terra, era aquele rolê roots dos caras da época. Daí eles vinham pela estrada do Bananal. Isso, acho que eu falei década de 40, mas década de 20 ou década de 30. E eles falavam que quando eles chegavam em Itanhaém, se destacava muito ao longe o convento de Itanhaém, que você via de muito longe, destacado na paisagem, o convento, isso tem relatado, os caras falam com coisa muito linda e tal. Hoje você não consegue ver o convento quando você chega perto. Uma porque tem prédio e outra porque o mato tapou. Então a gente tem que pensar muito, por exemplo, quando a gente trabalha a verticalização da cidade. Isso vai estar, por exemplo, transformar, por exemplo, o visual em privilégio de quem tem dinheiro para comprar determinada torre. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas é uma consequência de quando a gente verticaliza, quando a gente limita os espaços. Né? Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Por exemplo, ali as ruínas da BRBB hoje parece algo escondido. Né? Então a gente tem que tomar um dos nossos principais cartões postais, que é aquele pôr do sol maravilhoso da ponte ali do Rio Preto, está ameaçado por construção de 2 torres. Pode ser que seja mais difícil avistar aquilo ali. Então tudo isso a gente tem que ter pensado como uma maneira de manter também o patrimônio histórico, paisagístico e visual de toda a região. Né? Isso que você falou vai de encontro com a próxima pergunta que você citou na sua apresentação,
que você viu algumas lutas da cidade, que se identificou com a cidade com essas lutas da preservação da identidade. Você participou de alguma luta? E, por exemplo, termoelétrica, usina, teve alguma atuação? Ele pulou a pergunta, ele pulou a pergunta. Eu vou fazer, eu não terminei. Ele pulou a pergunta, fica aí que ele vai fazer. Não, vou terminar. Vai ter que fazer. Então, você fez alguma... não vou chegar lá, pode ficar tranquilo. O ponto que já me alertou. O ponto já me alertou. Então, se você participou de alguma luta dessa, como é que foi e se você se considera um eco-chato? Como é? Considera um eco-chato. Eco-chato. E o que é um eco-chato? Tem um apelido aqui, eu vou... sacanagem. A primeira vez que eu ouvi o termo eco-chato foi quando, vocês talvez vão lembrar, o alemão da Barra do Una. Vocês lembram do alemão da Barra do Una, né? Lá pra 2000, isso. Eu lembro que eu tava indo embora, e aí passou um carro assim, passou pelo bar do alemão ali, logo depois do bar do seu Walter, e jogou uma sacola de lixo assim. O alemão, eu acho que ele tinha um fusquinha, alguma coisa assim, ele montou no carro, foi atrás, foi pegar o cara quase lá no Caramborê. Um entrou na frente, tal, buzinou, ele falou, fulano, eu acho que você esqueceu uma sacola lá atrás. Volta lá para pegar, porque aqui é área de preservação, não pode deixar lá. Tomou no carro. Estava comigo no carro um amigo da minha mãe, ele falou, puta que cara eco-chato. Saiu lá da casa dele, foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra eco-chato na minha vida. Então teve outras vezes. Né? Depois teve outras vezes também. Centenas. E eu me identifico com o alemão. Eu acho que ele pode talvez ter cometido algum tipo de exagero, mas eu parto do princípio de que a gente não pode mais se dar o luxo de perder mais um palmo de terra preservada. Não. Eu acho que nós, como seres humanos, nós como humanidade, não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar o pouco que ainda nos restou, entendeu? Tem lugares do mundo que assim, a gente está vivendo já um efeito claro de mudanças climáticas. Teve a notícia que pela primeira vez que há registros não tem neve no Monte Fuji. Então, assim, eu vi isso aí. É um negócio que assusta, cara, me arrepia, porque isso quer dizer muita coisa. Então a gente já não pode mais se dar o luxo de perder nada do que a gente tem. Então, infelizmente, para algumas coisas a gente tem que ser chato, sim. E muito chato, muito rigoroso. Não dá mais para brincar. O tempo de brincar, o tempo de ser inconsequente já passou há muito tempo. Está na hora de a gente preservar. Então, sobre esse aspecto, eu acho que sim, eu sou um eco-chato. Não significa que eu seja contra a geração de emprego, não seja contra desenvolvimento, mas eu acho que existem maneiras de se fazer isso. Maneiras, inclusive, muito melhores, tanto do ponto de vista da produção em quantidade, mas quanto do ponto de vista da acomodação humana nesse planeta. Esse planeta um dia vai acabar, e se não cuidar, vai acabar muito mais rápido do que a gente espera. E a sua luta? Eu acompanhei de perto, mas ainda muito novo, a luta contra o Porto Brasil, que teria mudado todas as características da região. E eu, mais recentemente, tive a oportunidade de conviver muito com a família do professor Ernesto, que foi uma das pessoas, junto com muita gente, diga-se de passagem, que ajudou também na luta contra as usinas nucleares, ali no processo da Nucleobras. E mais recentemente eu tive a oportunidade de atuar. Inclusive ajudei, colhendo assinatura de vereador, ajudei, assim, com muita coisa, junto com muita gente. Aliás, assim, uma coisa que sempre me incomoda nesse processo, uma coisa da personalização da luta. Porque o que aparece de herói, de gente querendo vestir capa, e assim, queria ser um culto à pessoa. Era digital, né? E o que eu achei bonito na luta contra a termoelétrica, mais recentemente, da tentativa de se criar um porto offshore, que é uma coisa bizonha, jogar água quente no mar, é uma coisa assim que assim, um absurdo. Não faz sentido, assim, nós temos uma termoelétrica em Cubatão que opera a 30% da sua capacidade há anos, era puro esquema para movimentar gás, especulação financeira, em uma região que assim, a gente está na beira cercada de unidades de preservação, seja da Serra do Mar, seja da Jureia, é uma coisa assim, uma sandice tamanha, assim, que eu não consegui entender como, que foi um ponto assim, quase pacífico, assim, uniu a cidade de várias vertentes políticas, foi uma coisa bonita e que muita gente participou. Eu tive a oportunidade de colaborar, eu junto com um grupo de pessoas, a gente fundou o CAUS, que era o Coletivo Ativista Litoral Sustentável, já com uma ideia de não personalizar, não era o Guigo, não era o Pedro, não era o Márcio, era uma luta de pessoas, né? Um coletivo mesmo. Porque assim, infelizmente, como tudo que se torna grande, e foi um movimento muito grande, a gente teve repercussão internacional. A gente teve aqui na cidade a presença de deputados, de gente importante, sabe? Isso acaba querendo aparecer um monte de oportunista, um monte de gente mal intencionada, um monte de gente que no começo era a favor, depois que viu que ser contra era mais na moda,
começou a ser contra, mas tudo certo. Aprovamos 2 leis, barramos, desistiu do projeto, deu tudo certo. Mas foi bonito porque foi uma luta da cidade. Era criança, era estudante, era idoso, era aposentado, era indígena, era caiçara, era professor, era todo mundo, gente do Caraminguava, gente do Vila Erminda, gente que morava no centro. E isso moveu. Qualquer vertente dessa história, mas foi fulana, mas foi ciclana, é oportunismo barato de conversa para boi dormir. Foi uma luta da cidade, da população, e só foi bem sucedida porque foi coletiva e não foi individual. Isso assim é o que eu me orgulho de ter feito parte desse coletivo que ajudou sobre vários outros aspectos, com várias outras pessoas, com diferentes contribuições, a barrar algo que era grande. A gente está falando de capital milionário, vindo de fora, dinheiro grosso, gente importante da política nacional envolvida. Era coisa grande, A gente barrou a audiência pública. A gente saiu, eu tive a oportunidade de escrever um texto num domingo que a tribuna respondeu na segunda. Então, assim, foi coisa de gente grande que estava de olho, com grande mídia envolvida, com grandes corporações, gente da estafa política de Brasília e várias outras camadas, gente que depois se tornou ministro do Meio Ambiente no Brasil, envolvida no processo. E a população barrou. E foi uma luta coletiva. Peruíbe, né? Peruíbe barrou. Foi muito, muito, muito bonito. Às vezes eu vejo as fotos, eu vejo as paradas, eu até me emociono, porque foi uma parada foda mesmo, assim. E a galera deu sangue. É artista, pai. Eu envelheci 5 anos em um, cara. Até o Plante Raiz fez vídeo do Ribeiro. Foi legal pra caramba, cara. Foi legal pra caramba. Uma vitória, né, meu? Foi uma vitória muito grande. Hoje o Thiago, tá meio de coisa, o Thiago que sempre faz isso, eu não sei como que faz, mas eu vou precisar ir no banheiro, é assim que faz? Eu não sei como que faz isso. Eu queria saber. Vinheta. Fui no banheiro. Tem segundo bloco agora, continuação do Paraguaiês. De segunda temporada, pode tour, Pirigudá, quem que vai? Eu dou continuidade aqui. Por que você? Você é tão bonito. Então vai o Márcio. Então Olha a camisa dele, velho. Esse cara tá demais. Começou já? Tá valendo? Não, Márcio, tá vendo antes? Sai daí, velho. WhatsApp. Tá vendo a notícia do Santos, pô? Cadê? Não, manda aí, Thiago. Tá perdido ele, pô. Ele não sabe. Eu tô procurando uma pergunta. Thiago, vai você que vamos lá, então. Pedrão, você tá falando muita coisa da hora, mas uma que eu acho que é marcante. Trilha do Imperador. Eu adoro a Trilha do Imperador, cara. E isso faz parte, corrobora um pouco aquilo que eu falei no início do programa, sobre a questão das rotas que já existiam antes da colonização portuguesa. Boa. Parece que tudo isso é consequência da colonização e não é. Os portugueses, eles se aproveitaram das rotas que já eram utilizadas. A própria Trilha do Imperador é possivelmente uma ramificação do Pia-Biru. O Pia-Biru não é uma estrada em linha reta, é uma ramificação de rotas que uniu o Império Inca e passava por todo o litoral, onde é São Paulo, pegando ali o Paraná e assim por diante. Possivelmente a rota que chama hoje de Trilha do Imperador, ela já existe muito antes da colonização portuguesa. Tá? A gente tá falando... Já de antes, muito possivelmente. Época do Império do Peru, você tá falando? Do Império Inca, antes da chegada dos portugueses. Estamos falando já antes do século XVI, né? É muito possível. Não tem como precisar, porque a gente não tem um documento oficial da construção dessa estrada. Bases do que a gente... Mas já tinha gente rodando. E essas pessoas circulavam para algum lugar, elas não iam abrindo picada no mato. Isso não existe em nenhum lugar, entendeu? Essas pessoas, elas transitavam por rotas que já existiam. Uma coincidência. Se você pensar, por exemplo, no Google Maps, Padre Leonardo Nunes, Condessa de Vimiero, a Presidente Wilson Praia Grande, é a mesma avenida. Porque aquilo já era uma rota. Conforme as cidades foram sendo criadas, elas receberam esses trechos, receberam nomes diferentes. Mas é uma única rota que já vem de muito antes da criação das próprias cidades. Essas rotas já existiram. Ela recebe o nome de Trilha do Imperador porque a primeira pavimentação rústica que ela tem é durante o reinado de Dom Pedro I, imperador do Brasil. Daí o nome Trilha do Imperador. E ela recebe os postes dos telégrafos já no segundo reinado, durante o governo do pai de Dom Pedro I, Dom Pedro II, durante a fase do Império Brasileiro. Por quê? Porque esses telégrafos era a ideia de criar uma rede de comunicação rápida ao sul do país, porque nós estávamos em guerra com o Paraguai. E a fronteira do Paraguai é o sul. Então eles quiseram criar uma rede de comunicação rápida até o fronte do Paraguai, que ligava o Império, a capital do Império, que era a cidade do Rio de Janeiro, até o fronte com a Guerra do Paraguai. Por isso aqueles postes. E também nós temos um contexto histórico onde o Brasil tem diversos acordos comerciais com a Inglaterra. Naquela época não dava para mandar um zap?
Não dava para mandar um zap, não tinha nem ainda um SMS, nada disso, nem um fax. Era só no telégrafo. Era o telégrafo que tinha de melhor, graças à precisa inglesa. Tudo aquilo, a ferrovia foi construída por uma empresa inglesa, os telégrafos eram empresa inglesa, o Brasil tinha acordos comerciais para com a Inglaterra. Era a licitação de hoje. Era mais ou menos isso, era o império. E é exatamente essa ligação com a Inglaterra, por exemplo, que vai forçar o império a abolir a escravidão. A escravidão no Brasil ela não acaba porque pessoas estavam preocupadas com a maneira como os seres humanos eram tratados. Havia esse grupo, havia um grupo muito grande de abolicionistas legítimos. Mas o que impulsou na força motriz do governo da escravidão é porque a Inglaterra estava vivendo um processo de industrialização. Se eu tenho uma fábrica de copo, eu ganho dinheiro vendendo copo. Um escravo não ganha dinheiro, ele não ganha salário, ele não compra, ele não é mercado consumidor. Exatamente essa pressão inglesa de abertura de mercado força o império a abolir a escravidão. Mas não é à toa que a escravidão é abolida em 1888, 1889 e o império cai, como uma das consequências da abolição da escravidão. Até hoje tem muita gente chateada com a princesa Isabel de ter assinado a Lei Áurea. Tem muita gente que até hoje, se deixasse, era muito mais barato os escravos da gente. Com certeza. De qualquer maneira, a trilha do imperador, ela já é muito utilizada e ela também ganhou um destaque interessante exatamente por uma das histórias mais fascinantes que a gente tem na região, que é o achamento da estátua do Bom Jesus de Iguape, a imagem de santo, que é a imagem que se recusa, que escolhe o seu destino, né? Quer vir pra cá. Quer vir pra cá. Teria sido achada na Praia do Una, por dois indígenas que trabalhavam para um senhor. Isso também trabalhavam o quê? Remunerados? Não eram, eles eram escravizados. Tinha carteira assinada? Tinha carteira assinada? Era CLT? Não era, entendeu? Concursado? Trabalhavam para um senhor. Que iriam levar essa imagem para a vila de Nossa Conceição de Itanhaém, estava mais perto. Conforme ela ia em direção à vila de Itanhaém, ela ficava mais pesada. Conforme ela ia em direção a Iguape, ela ficava mais leve. Por isso que a Romaria de Bom Jesus de Iguape é exatamente por essa rota, em homenagem ao santo que escolheu o seu caminho, Bom Jesus de Iguape, que está lá até hoje, aquela figura carismática que está na igreja matriz de Iguape. Maravilhoso. O Joãozinho veio com a camisa hoje em homenagem. Eu queria mostrar a camiseta, eu adoro esse Bom Jesus. Eu acho uma estátua fascinante. Aquele poste então ia até o front lá da guerra. Onde seria esse? Era de onde começava, onde terminava? Era os postes? Os postes? Ela começava no Império, no Rio de Janeiro. E ia passando por aqui, pela Rio Santos, onde se conhece pela Rio Santos. E ela chegava indo ao sul do Pacífico, passando pelo Paraná, de Curitiba ela subia ali, chegando dos Paranaguá. É muito maior do que a gente imagina. Era muito grande, era muito grande. E o único trecho que tem... Divide em estados. O único trecho que tem aqui, que a gente pode ver os postes, é a parte da Jureia ou você tem conhecimento de outro lugar? Desculpa, não entendi. O único trecho que tem ainda os postes que... Não, tem outros lugares esses postes. Eu acho que tem Ubatuba, tem poste de telégrafo. Legal. Eu acho que no Paraná tem poste de telégrafo. E é um poste de ferro fundido, é um material, realmente era ferro de verdade que se usava. Ainda não tinha essa indústria de linha de produção forjista, né? Então eles estão lá até hoje. Entregues ao tempo, eu acho que falta ali um cuidado maior, inclusive com a história. E não só a história, a própria pavimentação do Imperador, sobretudo na parte do maciço, que ela vai cortando, ela passa ali pela praia do Una, passa o Grajaúna, passa pela praia do Rio Verde e sobe o maciço, atravessa o maciço da Jureia e segue sentido Iguape e tal. E eu acho que ela está abandonada, ela está sorte no tempo. E tanto a própria pavimentação por Dom Pedro I, ela está abandonada. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior com a nossa história, né? Não só... Isso reflete nas próprias ruínas da Maria Bebê. Alô, entidade mantenedora, dá um cuidado aí. Não, e quem já quem já passou pelo maciço, vou cortar, dá pra entender que parece que aquele caminho tinha umas pedras encaixadas direitinho, ele foi feito também provavelmente. Foi pavimentado. Já no morro. A primeira pavimentação foi durante o governo de Dom Pedro I. Os postes de telégrafo do Dom Pedro II. Estamos falando aí de um lapso de uns 70 anos. Né? E essa história você contou lá no Garoçá, né? Tá? Tem no Garoçá, tive a oportunidade de escrever. Garoto, acessa o site aí. Acessem lá. Duas curiosidades que eu queria perguntar. Primeiro eu queria falar, se você não está entendendo nada de Piabiru, acessa lá o episódio da Rosana Baterelli no Pod Tour. Ela está falando sobre esse caminho do Piabiru, é fantástico. Ela que é pesquisadora do Dáquila Pesquisas, muito embasada. Esse episódio aí bombou. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, Thiago e Márcio, e também Pedro, né, que frequenta ali também essa parte, já conhece bastante ali no maciço da Jureia. Como que é ali? Porque eu não conheço. Como que é? Explica para mim. É bonito? É só praia? O que é? O que tem ali que vocês acham assim, nossa, esse aqui é o charme do caminho do Imperador? Fala pra gente.
Cara, assim como, por exemplo, as 7 praias, cada praia tem a sua especialidade, ali tem uma coisa única. Eu acho assim, cara. Quem vai lá, sente ali aquela energia que manda, eu acho que é uma coisa muito bacana, porque se você parar pra pensar, ali há muitos anos atrás passavam pessoas cara, é uma coisa assim, normal pra época. E até porque, na época, a gente pega Iguape, era uma cidade muito mais importante do ponto de vista econômico do que, por exemplo, Santos. Exato. As pessoas iam buscar aqui, abrigavam toda essa região, moravam em chácaras, plantavam mandioca, plantavam tomate. Essas pessoas, elas precisavam de sal, elas precisavam de roupas. E elas se dirigiam a Iguape. E era pela trilha do Imperador, ou pela faixa de areia, ou pela trilha do Imperador. Então o movimento era constante. Tanto para escambo de produtos, eu tocava minha farinha de mandioca por café, por sal lá na linha de Iguape, como para peregrinações religiosas. As festas populares, o cara mora o dia inteiro no meio do Rio Verde. Era 2 festas no ano que ele ia para Iguape, aqui ele ia por ali. E era a festa do ano. Então olha o tamanho do formigão aí, Guigol. Essa daí, se morder, você chora um pouco. Então havia um trânsito muito grande de pessoas. Mas o que você falou da energia é uma coisa que é difícil de descrever. Não, era que eu ia responder também. Não dá pra você descrever, mas é uma energia, assim como a energia, mas não sei se quem já teve a oportunidade de ir, mas o lugar que me traz uma energia mais intensa, se é assim que posso dizer, é o Guilherme. Um lugar onde a comunidade do Guilherme. Você também, meu querido. Tá comigo, com esse dread agora, assim, é uma energia diferente. Mas além da energia do nosso querido Guigo, ali da comunidade do Guilherme, da casa de outra reza. coisa também. Você já foi lá? Já fui. É estranho. É único. É único. E você começa a ter a noção quando você sai de lá. Você sente ali aquela, assim, é um peso, é muito difícil de descrever. Mas são lugares de energia muito próprios, assim, que só quem vai pra sentir. É um negócio muito especial mesmo. Não, é isso, a beleza cênica, e respondendo também ao que o Guigo falou, selvagem, você vê o local selvagem, preservado, que a gente não vê nas 7 praias por conta do fluxo de pessoas. Você leva catuaba pra lá? A gente pode ver... Selvagem? Catuaba selvagem? Não. Não, a gente pode encontrar com qualquer animal no momento. Pode encontrar com macaco, com cachorro do mato, tem pegada de onça. Inclusive, a gente foi fazer um trabalho lá pelo Instituto Ernesto Zag, o riozinho do Rio Verde, você não vê um plástico, você vê vários peixes passando, transparência. E assim, é uma coisa também, porque você tem uma cidade Jureia que é muito imponente, porque ele é muito vertical, e em cima dele tem um platô. Naquele platô acumula água. Então desce de água de todo o maciço, que escoa no Rio Verde, dando aquele tom esverdeado ao rio. É uma coisa realmente, cara, assim, de cinema, cara. É um negócio assim, quando você pega naquele dia de sol, que o rio tá realmente verde, você olha aqui, é emocionante, assim, você vê aquela água escorrendo de todo o morro, e uma abundância, assim, de água, assim, o morro transborda. Ele tá transbordando, o morro tá transbordando, é muito perfeito. É perfeito, cara, eu particularmente quando eu vou, todas as vezes que eu vou, assim, eu paro ali, eu me emociono por alguns momentos, assim, eu acho muito especial, cara, é um privilégio. Eu tenho um vídeo da última vez que o Instituto foi até lá. Eu vou ver se o Instituto cede pra gente mostrar pro João. Tá cedido já. É daquele que a gente perdeu até o drone. Né? Pô, aquele foi, você tava no... Eu tava no dia. Sabe por que vocês perderam o drone? Porque vocês não contrataram o monitor Guigo e o João. Pra atrás do drone? A gente resgata drone. Bom, mano. A gente resgata drone na Jureia. Olha, bora lá. Causos, né? Qual que é a próxima pergunta? O diretor tá falando ponto aí, vocês estão ouvindo? Tem que acelerar as perguntas. Acelera aí, Marcos. Tem que achar... Acorda, Rubinho. Mas você que pergunta agora. Não, ele pergunta por último. Vocês que vão dar pergunta. Não, eu pergunto de novo. Ali tem o Morro dos Prados, que é legal. Já que a gente tá falando de coisas bem bacanas, o Morro dos Prados ali tinha um museu. Desculpa, diretor. Que falava sobre o sambaquis, né? Sambaquis. Montamento de concha, um povo que viveu antes ali dos indígenas e tudo mais. Mas conta melhor pra nós aí. O Morro dos Prados é do bairro dos Prados, do pessoal da família Prado que morava lá também? É do bairro 77 ali. Eu não sei saber, cara. Eu não sei saber. Você sabe, galera. Se o bairro dos Prados tem a ver com... Pra quem não sabe, os Prados é uma família tradicional, da reserva, né? Sim, tem o Nico ali. Exatamente. Mas eu acho que não, né? É mesmo. Cara, eu não sabia. Eu vi uma história a respeito, que uma família de lá veio pra cá. Mas como eu não estou muito a par, eu não vou me aprofundar. Mas fala do museu, vamos lá. Ali tinha um museu que contava uma história bacana, né? Pô, acho que é incrível. Peruíbe, a gente tem um histórico de ocupação humana que data de entre 4 e 6 mil anos de idade. A gente está falando do sambaquis. Como diz, mais de 26 sítios arqueológicos sambaquis na nossa, onde hoje se compreende Peruíbe. E foi uma tentativa do poder público de tentar fazer alguma coisa com esse conhecimento acumulado. Assim como o Sofre foi abandonado, a gente tem a estação que vira e mexe abandonada, a gente tem as ruínas Abarebi que não recebem
Tem uma devido definição trato. ali, é. Isso é um problema que se arrasta, que passa por inúmeras gestões, não é um problema de específico prefeito. Não mesmo. É uma coisa que se arrasta por várias gestões porque tem um problema grave. A demanda lá é baixa. Então, do ponto de vista do ganho político, você não tem tanta gente querendo procurar, então não justifica tanto investimento. Só que a gente tem que ter consciência aqui no Brasil que a gente necessita preservar a história, preservar o meio ambiente. Sim. E tudo isso aí custa caro, custa dinheiro. Então, quando a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que pensar o desenvolvimento do nosso país para o futuro. A gente tem que falar de política tributária, para onde vai o dinheiro, como o dinheiro será administrado, e de políticas públicas concretas, que não dependam da boa vontade ou má vontade de um prefeito para abandonar ou restaurar. Tem que ser algo perene, permanente, que independente de quem entra ou quem saia, ali estará sendo cuidado e muito bem cuidado. Isso é a história do nosso povo, a história da nossa região, a história do nosso país. Infelizmente não é só um problema de Peruíbe, Iguape sofre muito com isso. Tem lugares históricos de Iguape completamente abandonados, entregues ao mato. Pô, às vezes eu vou no centro histórico de Itanhaém, a gente está falando de construções do século XVII, os caras pintando a fachada de rosa, de purpurina. Então, assim, eu acho que... Eu particularmente adoro Paraty. Eu amo aquele lugar. Eu não sei se você já foi para Paraty. Foi lá, é fantástico. Você anda em Paraty a 1 da madrugada, parece que você está em 1700 e tanto. Aquelas ruas, até o barulho, parece que você vai ouvir uma carroça, uma charrete. Então a preservação daqui é único. E eu acho que a gente, assim como a gente não pode desperdiçar mais um palmo de área protegida de natureza, a gente tem que preservar a nossa história também. E a gente tem que, para isso, entender que isso custa dinheiro, que isso não é barato, mas isso nos diz muito como seres humanos, o que nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Então eu gostaria muito de uma política pública que fosse coerente, concreta, que fosse independente de gestões. Porque a gestão depende do conflito humano. A gente tem que criar políticas públicas que sejam perenes, independente de quem entra ou quem saia, vai preservar aquilo, que vai manter aquilo. Mas para manter aquilo tem que entender, custa dinheiro, sim, não tem jeito. Tem que desembolsar. Tem que desembolsar, pô. Porque você não vai pagar, você tem que pagar o guia, você tem que pagar a luz elétrica. Solta o escorpião aí, galera. Vamos manter tudo isso aí funcionando. Museu, ruínas. Tem um episódio que a gente questiona o secretário de turismo lá, a gente bota ele em xeque falando desses bagulho aí de tudo. Mas enfim, assiste lá no podcast. Você que tá assistindo esse, assiste o episódio do Edilson. Mosaico do Tubarão também, que a Fátima citou, né? A gente fala do mosaico também lá no E assim, eu tenho que fazer ali a minha malcriação, não tem jeito. Porque... E é engraçado que assim, aquilo ali, desde que eu monto o Peruíbe, eu olho aquilo, e foi quando eu vi tirar que me doeu o coração. Porque era uma coisa que já fazia meio que parte da paisagem e eu não dava o devido valor. Assim, depois que eu fui perceber, assim... Quando tiraram, que você falou. Quando tiraram, eu falei, como puderam? Ficou feio, ficou cafona, de um mau gosto, assim, uma coisa assim feia, assim, Traduzindo, cinza. Cinza, de uma coisa que era belíssima, que merecia, assim, um restauro, que nem que seja, assim, sabe, de um redesenho, alguma coisa... Mas simplesmente terem arrancado e concretado foi de um mau gosto, de uma cafonice. E contra o povo foi contra. Eles passaram a vontade do povo. Eu achei engraçado, mas vamos a pé pra Iguape? Tem uma música aí. Iguape, nós estamos indo a pé. Adoro essa música. A gente... Cara, isso aí, o professor Ernesto, além de ser uma figura política extraordinária, ele era um artista muito interessante. E ele tem várias composições. Não vou me arriscar a cantar, isso eu deixo pro Márcio, que é um intérprete maravilhoso. Mas a música das aves. Não, do Caiçara aí, nós estamos indo pra Iguape, nós estamos indo a pé. Na casa do Caiçara, nós vai tomar café. Pois é. Porque era algo muito comum dentro da própria cultura caiçara. A coisa do compadrio, né? Então você recebe, você ajuda no mutirão da construção de casa, na mutirão da própria cultivo, da lavoura. E também tomar um café era algo muito comunitário. A noção de economia e sociedade comunitária era algo muito presente entre os caiçaras. Inclusive é dali que vai surgir a Cachoeira do Guilherme. A figura do seu Sátiro, que é um dos líderes ali daquela comunidade que viria a ser a comunidade do Guilherme, além de ele ter um conhecimento profundo de ervas medicinais, então muita gente ia até ele para se curar de alguma doença, você tem essa questão da comunidade enquanto mutirão de lavoura, mutirão de construção de casa. A questão da cooperação para a cultura caiçara é algo muito presente. E eu acho que o Ernesto, ele, de certa forma, do ponto de vista de quem vem de fora, retrata muito bem isso. O professor Ernesto, a gente tem um site
que não está tão bem cuidado como deveria, mas é um site que armazena muito conhecimento. Então faz muitas músicas, muitos escritos. Basei meu TCC lá. Então, é muito bacana. E é legal, assim, que o Ernesto trabalha numa escola em Itanhaém, e eu conheci uma pessoa que trabalhou com ele, foi aluna do Ernesto, a Suzy. Hoje ela é professora lá em Itanhaém. E ela conta que a prática do Ernesto era muito interessante. Ele era daquele professor que falava, não, vamos sair da sala de aula, vamos até o convento. Vamos até a praia, vamos ver coisa mais prática. Naquela época. Já naquela época. Isso era uma coisa muito dentro da história dele. Ele era visionário. Muito à frente, ele era visionário. Ele é um cara muito à frente do tempo dele, que tem uma contribuição assim excepcional. Aí você fala, foi graças ao Ernesto que a Juré foi criada? Definitivamente não. Não dá, porque é uma luta sempre coletiva. Mas o papel dele foi muito importante. Sem sombra de dúvida, não dá para questionar a importância do papel do Ernesto na fundação da Jureia, uma produção cultural que é muito interessante, que deveria ser mais valorizada, tanto por Peruíbe quanto por Itanhaém. Com certeza. E além dessa música, tem o Trenzinho do Litoral, o Correio do Litoral, né, que é famosa, e tem também o Santos Poema, não sei agora se me falhar a memória, se você souber essa informação, Pedro. É o hino de Santos, né? Hino da cidade de Santos. Não sei. Santos Poema, tem algo assim. Ah, é? Depois eu não sei não. Se eu não soubesse, dar uma pesquisada. Eu sei o hino da cidade de Santos de cor, né? Santos, Santos, gol! Agora quem dá a bola é o Santos. O Santos na segunda divisão. Voltou, vamos lá, peraí. Mas diante disso tudo... Você vai falar a pergunta? É a última rodada. O Márcio tá com as perguntas no óculos dele hoje. Vou fazer a pergunta. O óculos que ele usa pra jogar pôquer, né? É pra eu fazer? Última rodada. Diante disso tudo, qual que é o fato histórico mais curioso que você tem sobre Peruíbe, que fosse para você destacar? Curioso, cara. Mas sem querer, esse é o mais curioso que tem. Tirando esse que a gente já citou, já falou a história inteira de Peruíbe, do Brasil, do mundo inteiro. Rapaz, curioso. Particular, coisa particular. Você gosta. Essas pegaram de surpresa. Eu não sei, eu não sei, cara, se tem algo curioso assim. Surpresa não, porque a gente pergunta foi mandada para a assessoria de emprego. Eu nunca vi nenhum ET, infelizmente. Durante a pandemia eu estava muito esperançoso de ter visto, porque eu vi umas estrelas se movimentando linearmente. Eu falava, eu tenho certeza, agora é óbvio, não tem como ser, não sei. Aí eu descobri que eram satélites chineses, foi até publicado. Mas eu curto muito essa cultura ufológica de Peruíbe. Eu acho que do ponto de vista turístico, eu estava falando com você antes, aquele trabalho do Jeffs, dos ETs, aquilo é um cartão postal da cidade. O que eu vejo de turista que vem tirar foto ali tá famoso, tanto ali na beirada, ali pro subindo do Costão pro morro, quanto ali na Gerondes, ali. É muito legal, cara. Eu curto muito essa cultura ufológica. Eu acho muito interessante, a cidade tem que abraçar essa identidade, virou já uma característica cultural da cidade. Você que tá aí, ó, tem que abraçar. Dica de rolê, Paraíso dos ETs e Tradição Caiçara, cola na Gerondini ou lá no Paraíso dos ETs, lá pra tomar uma. Vou poupar o Pedro dessa resposta, fica você. Comenta aí você qual fato curioso, histórico da cidade mais importante, na sua opinião, o mais curioso. Manda pra nós, hein? Fica você, comenta aí. Eu vou lembrar de algum depois que eu vou querer contar, mas agora não vou lembrar. Você comenta depois também? Eu comento lá isso. Pergunta final, por que Peruíbe leva o nome Terra da Eterna Juventude? É nome? Slogan? O que é isso? O slogan. Eu acho que é um slogan, né? É slogan. É muito torcedor do Santos. Eu só posso falar a verdade que eu não sei, mas quando vim, eu lembro que nós tínhamos a antiga Ali TV. Quem lembra da Ali TV? Do Paulinho. E o Paulinho usava esse bordão. Maravilha. SBT? Li TV, há 2 anos com você. Era genial. E ele usava muito esse bordão. E foi a Peruíbe que eu aprendi a amar. E ali na Tropicália, era o rolezinho ali, você ia pra ver um jogo. E aí era o sistema Cocada, aqueles banquinhos do Cocada. Eu já acho que é eterna. Eu tive a oportunidade de ver um show do Pato Banton em Peruíbe. Quem lembra do show do Pato Banton em Peruíbe? Você não foi no do Jimmy Cliff, não foi do Jimmy Cliff. Mas eu lembro dessa... Você foi no Jimmy Cliff. Você foi no Jimmy Cliff? Aí os caras é pra história mesmo. Aí esses caras aí já... E eu acho que vem um pouco disso. Não sei se foi um slogan político. Jorge Benjor, cara. Jorge Benjor, que poderia fazer show pro lado do mar, né? Hoje não dá pra fazer mais porque o mar sobe. Duas coisas que aparecem apaga da minha memória. Um era aquele tobogã que tinha na praia, sabe? Você já lembra. E a pistinha de kart. Que tinha ali, no Estela Mares, cara. Aquilo marcou muito minha infância de Peruíbe, cara.
E eu acho que Peruíbe sempre foi uma cidade muito jovial. Não sei se foi um slogan político, mas é um slogan que combina com Peruíbe, cara. Eu acho que combina com Peruíbe. Apesar de só ter velho aposentado aqui... Mas os caras que eram jovens na época, entendeu? Quando começaram a usar, esses caras eram jovens, aposentaram, mas a juventude está dentro deles ainda, entendeu? Uma frase ambígua, que é eterna juventude, né? É um paradoxo. Se tem algo que não é eterno, é a juventude, né? Como que é a história daquela corredeira lá do arpoador lá? Se você mergulhar, sai 5 anos mais novo mesmo? Diz a lenda, né? Eu tô precisando lá urgente, então. Eu tô com 89 anos Nossa, já. sai de lá, né? Vivo nadando no arpoador. Hoje estava lá, inclusive. Que delícia, Boa. privilégio. Vida plena. Finalizando então, galera. Tem mais uma pergunta aqui ainda? Deixa eu ver. Acabou, Tem aqui, uma as pergunta minhas aqui, acabou não. todas. O diretor já tirei o ponto fora. É louco, mas que isso. Fala Tem que eu uma, te tem uma escuto. boa aqui, ó. Tem uma boa aqui, ó. Só pra finalizar então, se você tiver mais alguma na sua, depois você faz, Márcio. Tá. Mas essa eu achei legal. Existe algum mito em Peruíbe que você gostaria que a galera parasse de falar? Pô, Tipo assim, essa- ó, mano. Ó, velho, acabou, velho. Isso daí é conversa pra boi dormir. Olha, cara, eu nunca consegui entrar no portal. Já tentei bater ali e tal, mas nunca consegui entrar Já no foi portal. meia-noite e meia? Já foi meia-noite e meia. Infelizmente, talvez peguei o dia errado. Mas os que eu gostaria que as pessoas parassem de acreditar, que isso eu ainda vou manter minha esperança de ser verdade, é realmente a questão dos jesuítas enquanto fundadores das Ruínas do Abaré-Bebê, primeira igreja do Brasil. Isso é uma bobagem que poderia ser desejosa do ponto de vista turístico, mas é uma bobagem, né? Boa. As Ruínas do Abaré-Bebê não são obras dos jesuítas, foram quase 100 anos de atuação do padre Leonardo Nunes na região, e ela não é a primeira igreja do Brasil, com certeza, né? Qual que é a primeira igreja do Brasil? Não sei dizer, provavelmente no Nordeste brasileiro, que é onde ali a ocupação ali iniciou, porque a ocupação da igreja tinha uma legitimidade política. O que eu sempre falo quando eu tô lá nos ruínas... Mas eu também não tenho guiando, certeza. Eu sempre falo assim, se você for lá no Nordeste, a galera vai falar assim, ó, aqui é a primeira igreja do Brasil. Se você for lá em Canané, a galera vai falar, aqui é a primeira igreja do Brasil. Se for em São Vicente, vão falar o quê? Primeira igreja do A Brasil. discussão de segunda cidade, Itaim fala que era, São Bernardo fala que é eles, Canané falam que são eles. Primeiro povoado, primeira povoado, cidade. Primeira vila. é. Primeira vila, o que eu acredito, assim, Leonardo Nunes veio aqui, construiu uma capelinha ali, foi uma das primeiras Teria igrejas feito, do Brasil, mas as ruínas do Abaré-Bebê, onde a gente vê aquelas vestígios de pedra, realmente eu não acredito que seja dos jesuítas. É muito possivelmente quando os franciscanos chegaram ali, a atuação do jesuíta ainda fosse lembrada via história oral. Ó, já teve um padre também, porque também você não pode esperar de um tupi que diferencia, é franciscano e jesuíta. É tudo padre. Tinha um padre ali que era o Abaré-Bebê. Então, possivelmente, a história deve até ter servido para legitimar a presença franciscana na região. Mas, com certeza, eram ordens diferentes e momentos diferentes da história. Boa, legal. Mandou E- benzaço. Historicamente, Pedro, você acha que o Peruíbe tem mais ligação com a Baixada Santista ou com o Vale do Ribeira? Hoje com a Baixada Santista, com certeza, mas durante muito tempo foi com o Vale do Ribeira, porque ali era no Porto de Iguape que chegavam os principais víveres para a população daqui. Era ali que desembocava sal, era ali que desembocava café, então você ia ali buscar. O Porto de Santos, ele vai ter uma pujança, ele vai ter um alavanque com o advento da economia cafeeira. Estamos falando ali por volta de 1800 e tanto. Por volta de 1700 e tanto, as pessoas se dirigiam a Iguape. Era ali que chegavam mais... A corte de Iguape, tanto por conta da mineração, mas também sobre a produção de arroz, era comparada com cortes europeias. Então ali tinha muito mais gente com muito mais dinheiro. Se eu sou um comerciante português, eu vou desembarcar meu barco em Iguape, porque ali eu tenho uma chance de vender toda a mercadoria. Então assim era feito. Agora, hoje em dia, não há sombra de dúvida que nós somos muito mais ligados a Santos do que a Iguape. Boa. Separação. Agora, para finalizar, eu quero agradecer, né, você que ficou aqui todo esse tempo assistindo toda essa conversa. Eu tenho uma pergunta muito séria. Quando que você começou a fazer aquele troca-troca? Foi quando eu conheci meus amigos de Paula, Guilherme e Gabriel. Entendeu? Pra quem não conhece, Gabriel é meu irmão. É o irmão dele que mora em Minas, saudade dele, preciso visitá-lo. Pô. Bichinho bom. Da Beijão, hora, cara. Gabrucho, ó. Beijo pra você, cara. Beijão, Saudade de legal. você. Eu sei que você me assiste. Era o escambo que vocês faziam? Era o Scam. Era o Scam que a gente fazia na época. Mas ele não tinha dreads na época, entendeu? Não Agora, tinha. Agora dá pra puxar. agora é diferente, exatamente. Boa, galera. Você que curte o visual dessa malucada, está aqui até o final. Vou falar, primeiramente, quero agradecer Lei de Incentivo, Paulo Gustavo, que fez esse programa acontecer a segunda temporada, deu essa alavancada na gente, você vê esse programa nessa qualidade maravilhosa, linda. Então, quero agradecer Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura de Peruíbe,
Prefeitura de Peruíbe e Lei de Incentivo Paulo Gustavo. Claro, nossos patrocinadores, que não posso esquecer, que ajuda também a gente juntar essa galera e selecionar sempre uma pessoa... Só celebridade. Celebridade, cara. Só o filé mignon. Então, assim, Caminhos de Peruíbe, a agência que leva você a conhecer os caminhos de Peruíbe, Zenit. Peruíbe é assim. Arte, cultura, Peruíbe é assim. É história, é cultura, é lazer, é turismo, é amor, é paz, surf, balada e tudo mais. Balada, mais um pouco. E mais um pouco. É isso aí. Agradecer também ao meu tio, De Paula Topografia, que cedeu esse espaço maravilhoso aqui do seu rancho pra gente poder gravar e ficar à vontade, tomar esse bagulho radioativo que eu tomei aqui, isso é muito louco. Boldo. O boldo bom. E também agradecer o Garoçá, o site que mantém você informado sobre as curiosidades de Peruíbe. O nosso querido Márcio Ribeiro. Considerações finais aí, Márcio. É isso aí, obrigado Pedro, obrigado você que está na sua casa, obrigado a equipe toda. E é isso, obrigado pela audiência, eu só agradeço. Thiago? Também queria agradecer a todos vocês aí, muito obrigado aí pela companhia. E Pedrão, nossa, irmão, Eu que agradeço. muito obrigado. É a aula que você deu pra nós, olha, eu gostei muito. Esse daqui eu vou assistir umas 10 vezes para eu poder aprender. Põe no favorito. Tudo, vou colocar no favorito lá. E você, por favor, também, faça isso. Dê o seu like, ativa o sininho, Importante. se inscreve no canal. Você que tá no Spotify, bota aí pra curtir e ouve esse podcast maravilhoso. Todo o Pod Tour, primeira temporada, segunda temporada. Bom. Só curiosidade de Peruíbe aqui. Beleza? Beleza. Vamos finalizar então? Fechou! Beijão, galera! Uhul! Valeu, pessoal! Valeu, valeu! Aê! Vai um corte aí pra dar um grau? Deus me livre. Essa aqui é a cataia fluorescente. Nossa senhora. Radioativa. Cataia radioativa dessa da Nucleobras, remanescente que sobrou ali a árvore, ó. Faz essa daí. Deus me livre. Dá uma safra no ano. Essa aqui só para os raros. Meu Deus. Quem que Só vai os fortes. continuar depois?